Olá, irmãos e amigos. 23 de outubro é conhecido como o dia do desapontamento, da tristeza entre cristãos adeptos do Advento nos Estados Unidos no século XIX. Dia 22 passou, a expectativa deu lugar à angústia. Jesus não voltou. E aqui na Terra, esse dia de grande decepção, interrogação, zombaria, pressão, deu lugar a uma atmosfera que iria fragmentar aqueles cristãos em 3 grupos principais, sendo um deles aquele grupo que cria que de fato o cálculo profético estava correto, o evento é que estava errado. Os dias nessa terra foram dias difíceis inicialmente, mas no céu a expectativa era enorme, porque ali nós encontramos o cenário que está presente em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém com um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Cristo começa o juízo investigativo, que é equivalente à purificação do santuário celestial. Nós temos, portanto, no cenário do céu, uma alegria, porque conforme profetizado em Daniel, aqui o domínio é colocado nas mãos do Filho do Homem, que ao concluir essa atividade, coloca o domínio nas mãos dos santos do Altíssimo. Quando olhamos para esse cenário do céu, vemos este período da história como algo marcante, cuja revelação, além de ser apresentada para Daniel 6 séculos antes de Cristo vir pela primeira vez, também é apresentado para João no Apocalipse, no capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Portanto, tanto em um cenário quanto em outro, vemos o Espírito Santo revelando ao seu instrumento humano e orientando que escrevesse, que esse período de tristeza aqui na terra inaugura um momento de grande alegria no céu, e a atenção de homens e mulheres, estudantes da palavra, deveriam se voltar não para as lutas e desafios daqui, mas para aquilo que Deus estava fazendo lá, para o qual o Senhor chama a atenção, e todo o volume de pregação, até aquele momento em que fez com que milhares e milhares de cristãos deixassem suas denominações e se preparassem para o que pensavam ser a volta do Senhor, de fato fosse uma abertura para aquilo que Deus iria fazer nesse tempo do fim. A visão do santuário, o lugar santíssimo, a arca e os 10 mandamentos que estavam ali dentro chamam a atenção para um despertamento para a pregação do Evangelho, para a fidelidade aos mandamentos de Deus, incluindo o 4º mandamento, uma luz sobre a lei e sobre esse mandamento que gerações anteriores não tinham. Isso, de fato, o Senhor estava fazendo e chamando a atenção dos seres humanos envolvidos em suas demandas nessa terra para aquilo que estava e está ocorrendo no céu. Nesse sentido, nós hoje podemos observar que Cristo, como nosso sumo sacerdote, tem, além de uma obra de juiz, também uma obra de advogado, a obra de intercessão, de mediador, que esteve fazendo desde que subiu ao céu depois da ressurreição, e que acumulou, além dessa função, a função no lugar santíssimo. Lemos em Hebreus capítulo 7, verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, enquanto você e eu nos deparamos com as lutas desta terra e algumas decepções que podem surgir em nossa caminhada, devemos olhar para cima e perceber que Cristo é o meu e o seu intercessor. Como João aborda claramente no capítulo 2 de sua epístola, além de juiz, no juízo investigativo, é também o nosso advogado, não podemos perder essa causa. E o texto de Hebreus é claro, ele vive sempre para interceder por mim e por você. Isso devemos pregar, devemos crer, devemos anunciar para as pessoas, para que se agarrem a Cristo Jesus, o amem de todo o coração, tenham uma experiência de entrega, de confiança para com Ele, e se preparem para esse momento em que o santuário está sendo purificado, o juízo investigativo está se desenvolvendo, porque quando ele terminar, a porta da graça se fechará
e então o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a mim e a você. Até lá, a ordem do Senhor é clara, capítulo 10 do Apocalipse, versos 10 e 11. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, na minha boca era doce como mel, ou seja, a mensagem do advento naquela época, de 22 de outubro de 1844. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo, ou seja, quando assimilou de fato a mensagem, percebeu que não era exatamente daquele aspecto, mas o verso 11, então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, hoje também o Senhor está nos chamando a manter os olhos voltados para o céu e percebermos que algo grandioso está acontecendo ali em prol da minha, da sua salvação e da salvação de homens e mulheres sinceros neste mundo, em todos os cantos do planeta e daqueles que me cercam, te cercam também. Portanto, meu irmão, minha irmã, amigo interessado, estudante das Escrituras Sagradas, você que já frequenta nossas igrejas, o Senhor está chamando a mim e a você para pregarmos com força. Esses são dias de avanço na missão Caleb, passos iniciais essenciais para uma colheita poderosa em janeiro. Mas qualquer que seja a abordagem missionária, em tempo e fora de tempo, cumpramos a ordem do anjo aqui no capítulo 10, verso 11, pregando para pessoas que estão distante e perto, para que saibam que enquanto enfrentam as lutas aqui dessa terra, enquanto se deparam com decepções dos dias atuais, em todos os cenários, há uma obra grandiosa acontecendo agora mesmo no Santuário Celestial, algo extremamente urgente, importante, e que está ligado com a minha e a sua salvação, com o domínio que os santos do Altíssimo, eu e você, receberemos quando a ponta pequena, a besta, ficará para trás, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu, você e aqueles aos quais pregamos hoje, e que também recebem essa mesma mensagem e atendem esse chamado. Que o Espírito Santo siga usando a mim e a você nessa missão. E que, ao invés de um dia de desapontamento, de tristeza, este e os demais sejam dias de uma pregação poderosa, para que Jesus Cristo venha e, ao vir no tempo certo, sem atraso, sem adiamento, porque Ele não está atrasado, nós temos a alegria de subir alegremente e estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus te use e me use poderosamente nessa missão.